Alô, alô, tá me ouvindo? Sim, sim. Alô, pessoal presencial, quem tá ouvindo? Tá dando pra ouvir, professor. O problema é que o presencial não tá ouvindo, né? Só vocês me escutam agora, hein? Sim, sim. Bora. Ok. Vou trocar as pilhas aqui. Carregou. Faz tempo que vocês deixaram de ouvir? Desde o início da. Beleza. Só vou pedir, se vocês acontecer alguma coisa e vocês pararem de ouvir, vocês podem falar. Porque é como eu estou com a tela compartilhada, eu não vejo a mensagem de vocês, tá bom? Se você mandar a mensagem, eu não vou enxergar. Dá um alô, sem problema. Obrigado. Então, a pergunta, voltando, pessoal de casa, na verdade, eu estava fazendo exemplos usando a definição de um conjunto ser linearmente dependente. Então, está aqui, ó, o S, tá certo? Um subconjunto de V, e a gente diz que ele é linearmente independente se somente se acontecer isso que está aqui, né? Isso que está aqui, ó. Uma combinação linear dando zero, implicar que todos os coeficientes é zero. Essa é a definição. Se essa coisa for igual a zero e aparecer pelo menos um cara desse diferente de zero, a gente diz que o cidadão é LD, tá certo? Então, diz que é LD quando existe solução, né, da combinação linear com algum desses caras sendo diferente de zero. Pelo menos um, na verdade. Aí eu fui fazer exemplos. Então, vamos aqui para o exemplo. Nós pegamos o exemplo dado por 1001, tá certo? Fiz a pergunta se ele era o LD. Para responder essa pergunta, o que é que nós fazemos? Escrevemos uma combinação linear, né, igual a zero, e temos que verificar quais são as possibilidades dos coeficientes, o A e o B. Fizemos a multiplicação aqui, ó, A mais B vezes zero dá zero, então daqui dá só A, e aqui dá A vezes zero, zero mais B vezes 1 dá B. Não é igual a zero, aparece um sistema, e nesse sistema eu tenho que A e B igual a zero. Portanto, os coeficientes, tá certo, foram zero. Então a gente diz que esse conjunto, a resposta é que ele é linearmente independente. Por quê? Porque os coeficientes foram todos iguais a zero. Os coeficientes são esses, ó. Perfeito? Peguei um segundo exemplo, e o S é formado pelo vetor 1, 0, 0, 1 e 2, 3. E a pergunta foi a mesma, né? Esse cara é LI ou LD? Não tem jeito. A gente escreve a combinação linear, está aqui a combinação linear, ó, igual a ele a zero,
e vai ver o que é que vai aparecer nos coeficientes. Deu um sistema, ó, deu um sistema A mais 2C e B mais 3C. Aqui a gente já vê que o A é igual a menos 2C e o B é igual a menos 3C. Já começa a ver que tem solução, né? A solução depende do valor de C, ó. Eu lembrei aqui que para a gente resolver o sistema é sempre bom a gente pensar na matriz e escalonar ela. Escalonar aqui entre aspas, né? Quando a gente coloca aqui, a gente já vê que a matriz está arrumadinha, porque aqui já tem zero. Então, essa conta aqui não precisa fazer, isso aqui está correto. E aí a gente chutou um valor de C igual a 1 e encontrei dois valores, A igual a menos 2 e B menos 3. Ou seja, quando a gente volta para a combinação, a gente vê que igualar a zero isso, a gente tem solução para A, B e C diferente de zero. Está aqui, ó, A igual a menos 2, B igual a menos 3 e C igual a 1. Portanto, esse conjunto é LD. Ok? Na verdade, tem 1 milhão de formas, né? Se chutar outro valor de C, você encontra outros dois valores de A e B, né? Então, esse sistema tem infinitas soluções, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Pega a título de exemplo seguinte conjunto. 1, x mais 1, x2 mais 3 e x3. Isso aqui é um conjunto formado por polinômios, perfeito? Esse cara aqui está contido em que espaço vetorial? Não, R3 não, o P3, né? Polinômios, né? P3 de x. Né? P3 de R. Ou seja, esse P3 aqui, ele é o conjunto de todos os polinômios com coeficiente reais, com grau no máximo 3. Certo? Você veja que aqui tem um polinômio de grau 0, que é a constante, tem um polinômio de grau 1, um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 3. Então, isso é um subconjunto desse danado. A minha pergunta vai ser o seguinte: o S é linearmente independente ou linearmente dependente? Não importa o conjunto, a gente sempre age da mesma forma. O que é que a gente tem que provar? A gente tem que escrever uma combinação linear, igualar a zero e ver se essa combinação tem solução diferente de zero ou se a única solução é a zero. Tá certo? Quando eu falo solução, são os coeficientes, que é o que a gente tem que determinar. Tá bom? Se a única solução for zero, linearmente independente. Se tiver solução diferente de zero, ele é linearmente dependente. Perfeito? Então, você veja que eu não estou tratando mais com vetores, estou tratando com vetores que eu estou falando do espaço euclidiano, são polinômios, elementos, mas você não muda a forma de pensar. Certo? Então, como é que a gente escreve uma combinação linear desses caras? Escreve assim, né? A vezes 1 mais B vezes x mais 1 mais C vezes quem? x2 mais 3 mais D vezes x ao cubo. Igual a zero, tá certo? Só que esse zero é um polinômio. Tá bom? Então, a gente vai escrever assim, ó. 0 mais 0x mais 0x2 mais 0x3. Por que eu vou fazer isso? Porque como eu falar em igualdade, a igualdade tem que ser um cara exatamente igual. Polinômios, quando você iguala a coeficiente do polinômio, perfeito? Lembra que no exemplo anterior, quando a gente mostrou igualou a zero, a gente igualou a zero, mas o zero era um par ordenado, porque eu estava no R2. Agora, o meu zero é um polinômio. Então, eu tenho que igualar, escrever ele na forma de polinômio, tá certo? O polinômio nulo é aquele polinômio que todos os coeficientes dele são iguais a zero. Tá certo? Então, eu já aproveitei e escrevi aqui, ó, um polinômio
O coeficiente de grau 0 é 0, o coeficiente de grau 1 é 0, o coeficiente de grau 2 é 0 e o coeficiente de grau 3 é 0. Esse é o polinômio nulo lá, certo? Observe que dessa igualdade vai aparecer um sistema, do mesmo jeito. Por quê? Como é que a gente iguala polinômios? Coeficiente e correspondente são iguais. Tá certo? Então, aqui, qual vai ser o sistema que vai aparecer? Vou escrever isso aqui. Aqui vai aparecer A, né? Essa multiplicação. Aqui vai aparecer bx mais b, multiplicando aqui. Aqui vai aparecer mais cx2 mais 3c mais dx3 igual a 0 mais 0x mais 0x2 mais 0 vezes x3. Perfeito? Agora observe o seguinte. É bom a gente arrumar a casa aqui. Por que é bom a gente arrumar a casa aqui? Porque tem termos que são termos semelhantes, tá certo? Então você observa aqui que esse A e B são números. Então eu posso juntar esses dois caras. Não é? E tem um C também, né? Então a gente pode chegar aqui e escrever assim, ó. A mais B mais C. Esse é o termo independente, é o termo que não tem X. Desculpa. 3C. Certo? Mais, com X só tem esse cara, né? Então vai ficar mais BX. Com X2 só tem esse também, né? Mais CX2. E mais DX3. Isso é igual a 0. Vou escrever assim, vocês já sabem o que é que significa o 0. Tá certo? Então, dessa igualdade entre esses dois polinômios, eu concluo que qual é o sistema que vai aparecer? A mais B mais 3C é igual a quanto? 0. O B igual a quanto? 0. O C, 0. E o D? O sistema é esse. Então, você vê que de graça a gente já obteve que o B igual a 0, o C igual a 0 e o D igual a 0. Com esses valores aqui, se você leva para cá, o que é que você conclui? Que A igual a 0. Ou seja, todos os coeficientes são o quê? Perfeito? Todos são nulos. Então, esse conjunto é o quê? Linearmente independente. Certo? Porque quando eu parti de uma combinação linear dando 0, a solução foi A igual a B, igual a C, igual a D, igual a 0. Então, isso implica que o S é... Opa! LI. Perfeito? Então, não tem segredo. Se você quer saber se um conjunto é LI ou se um conjunto é LD, o que é que eu faço? Eu escrevo a combinação linear dos caras, igual a 0, e resolvo o sistema que aparece. Se a solução for só o 0, o conjunto é LI. Se tiver algum termo diferente de 0, o conjunto é LD. Tranquilos? Ok. Bom, voltando para isso ainda, eu vou continuar com LD. Aqui tem umas propriedades muito legais, tá certo? Muito legais, que é o seguinte, é uma proposição que tem lá no finalzinho. Se você tiver um espaço vetorial e você pegar um subconjunto formado por um único elemento, e esse elemento for diferente de 0, tá certo? Esse cara sempre vai ser LI. Tá certo? Então, vou repetir aqui, tá? Eu vou enunciar aqui e a gente vai vendo, né? A primeira afirmação dessa proposição é o seguinte. Pega V, pertence então a um espaço vetorial de tal sorte que esse V seja diferente de 0. Perfeito? Então, isso implica que se você definir o conjunto S exatamente formado só por esse V,
Se você pegar isso, esse cara S é linearmente independente. Isso é verdade se o V for diferente de zero. Perfeito? Por que isso é óbvio? Isso é verdade. Porque imagina, como é que você escreve a combinação linear de um elemento? Eu tenho um vetor. A o quê? AV, exatamente. Então, a combinação linear só tem um vetor, então só tem um termo, tá certo? Então, eu vou ter que escrever assim, A vezes V igual a zero. Isso é uma combinação linear de elementos de S, só tem um elemento. Mas, olha, a gente viu lá atrás, quando a gente deu espaço vetorial, propriedades, a gente viu que quando você tem um produto de um número por um vetor dando zero, isso aqui é verdade, principalmente se um dos dois é igual a zero. Certo? Então, isso aqui é verdade, principalmente se A igual a zero ou V igual a zero. Beleza? Ora, mas eu tenho por hipótese que o V é o quê? Diferente de zero. Então, essa possibilidade aqui não acontece. Então, o que é que sobra? Que o A é igual a zero. Ou seja, uma combinação linear dando zero mostrou que o coeficiente era zero. Portanto, esse conjunto é o quê? Linearmente independente. Então, toda vez que alguém te dá um conjunto com um elemento só de um espaço vetorial, se esse elemento for diferente de zero, você já sabe que esse conjunto é LI. Ok? Alguma dúvida? Muito bem. Então, essa é a primeira parte. O segundo, esse segundo, isso aqui é óbvio, eu prefiro falar o 3, isso aqui sabe com a consequência. O segundo é o seguinte, deixa eu reescrever isso. Imagina que você tenha W contido em V e você já saiba que ele é um conjunto LD. Você já sabe disso. Certo? Agora imagine que você pegue um U, tá certo? Um U contido em V, de tal forma que esse W está contido em U. Certo? E qual é a informação que você tem sobre W? Que ele é um conjunto LD. Então, se você pegar qualquer conjunto que contenha esse W, isso implica que U também é LD. Então, se um cara contém um conjunto LD, meu amigo, ele é LD também. Tá certo? Como é que você prova isso? Vamos pensar aqui. Imagina que o W seja formado pelo W1, W2, WF. Certo? Você já sabe que esse cara é LD. E aí você pega agora o U como sendo, tem que ter o W, então vou escrever os caras, W1, W2, WF, mas tem mais gente, tá? Então vamos botar aqui o S mais um, até o N. Ok? Então, o que é mostrar aqui o LD? É mostrar, tá certo, que eu posso escrever uma combinação linear desses caras, dando zero, com algum cara diferente de zero. Perfeito? Então, eu vou fazer assim, ó. Vamos escrever uma combinação linear aqui. A1, W1, mais A2, W2, mais AS, WS, certo? Mais, agora eu vou colocar assim, 0, o S mais 1, mais 0 vezes o N, igual a 0. Isso é uma combinação linear, não é verdade?
De quem? Dos elementos de U. Todos os elementos de U. Tranquilos? Muito bem. Mas isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que isso. A1, W1 mais AS, WS igual a zero. Porque tudo aqui é zero. Tá bom? Ah, mas esse cara é LD. Né? O W é um conjunto LD. Então, isso aqui é uma combinação linear dos elementos de W, perfeito? Então, o que é que significa? Que existe pelo menos um desses caras que é diferente de zero. Pelo menos um. Porque ele não é LD. Isso aqui é uma combinação dando zero. Mas W, ó, por hipótese, W é LD. Então, isso aqui implica que existe pelo menos um aí que é diferente de zero. Pelo menos um. E aí acabou-se. A combinação linear de cima, ó, que é essa, ela vai ter pelo menos um desses caras que é diferente de zero, então o conjunto não pode ser LI. Perfeito? Está claro a linha de raciocínio? Ok. Então, essa afirmação aqui, ó, se uma parte do conjunto W contém nível LD, então W também é LD. Eu escrevi isso de forma diferente, né? Eu peguei W, LD, e peguei um conjunto S. O W está dentro de S. E eu concluí que o S era LD. Perfeito? Aí essa daqui é óbvio, porque ele está dizendo, se um conjunto W, quando ele contém um vetor nulo, o vetor nulo sozinho, ele é LD. Por quê? Quem me disse por quê o vetor nulo sozinho é um conjunto LD? Exatamente, né? Se você pegar S igual a zero, escreve uma combinação linear. Como é que é a combinação linear? A vezes zero igual a zero. E a solução disso é para qualquer valor de A. Certo? Bom, vale para A igual a zero, mas também vale para A diferente de zero. Tá certo? Então, se você pegar o A diferente de zero, você diz que esse conjunto é o quê? LD, né? Então, aquela afirmação dele lá decorre dessa nossa, dessa daqui, ó. A gente podia inverter aqui, né? Como o zero é LD e está dentro do conjunto, todo conjunto que contém é LD, tá certo? Teve o zero dentro, o conjunto é LD, não tem para onde. O caso dá um monte de vetores, aí você olha e o zero está lá. Acabou, CLD. Perfeito? E vale também o seguinte, essa propriedade é boa também. A propriedade é o seguinte, imagine que você tenha que o U é um conjunto LI, certo? E aí você pega W contido em U. Você sabe que o grandão é linearmente independente. E pegou um subconjunto dele. O que é que você pode afirmar sobre esse W? Sobre CLI ou sobre CLD? Oi? WLI. Exatamente. Tranquilo? Como é que a gente prova isso? Vamos pensar aqui como é que a gente escreveria. Se você escrever uma combinação linear de elementos de U, tá certo? Vai aparecer elementos de W também, não vai? Ou seja, se a gente escrever aqui, como a gente escreveu aqui assim, ó, imagina que o U seja, vou escrever assim, ó, 1 mais o 2 W contido em U, tá? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que o U seja 1, o
o 2, o R, depois você tem a W1, WS. Tá bom? Então, esse aqui é o W. Esse aqui é o W. Então, a gente vai pegar, e a gente sabe que o conjunto todo é linearmente independente. Eu quero concluir o que é que eu posso concluir sobre uma combinação linear de W. Então, quando você escrever uma combinação linear de W, assim, ó, W1 mais, mais ASWS, e dizer que isso é igual a zero, tá certo? Você vai dizer que ele é LI se a única solução aqui for a solução nula desses coeficientes. Aí, por maldade, eu vou fazer o seguinte. Com isso aí, eu posso escrever assim, ó. A1, W1, mais A2, W2, mais ASWS. Aí eu vou botar assim. Pegar os outros caras daqui e vou colocar com o coeficiente 0. 0,1 mais 0,2 mais 0 vezes o R. Certo? Bom, daqui para cá não teve nada, porque essa soma é 0, né? Eu acrescentei só 0. Essa soma aqui é 0. Então, 0 mais isso é isso que está aqui. Então, daqui para cá não fiz absolutamente nada. Só que quando eu escrevo assim, agora eu tenho uma combinação linear de quem? Eu tenho uma combinação de elementos de U. Porque U é isso tudo. Ó. Ah, mas U é linearmente o quê? Independente. Então, se é elemento independente, todos os coeficientes que aparecem aqui têm que ser o quê? 0. Então, portanto, o A1 tem que ser quanto? 0. O A2 tem que ser quanto? 0. O AS? Ou seja, mas esses caras são os coeficientes dessa combinação. Então, o fato dela ser 0 implicou que os coeficientes foram todos 0. Tá certo? Então, isso é mais ou menos a justificativa de que, o que é que a gente está dizendo? Um subconjunto de um conjunto linearmente independente é também o quê? Linearmente independente. Certo? Se você tiver um subconjunto LD e ele estiver dentro de outro subconjunto, o subconjunto maior é LD também. Tá ok? Muito bem. Então, feito isso, cara, feito isso, a gente fecha essa parte de lineamento independente e dependente e a gente vai para esse conceito que era o conceito que a gente vai começar a aula falando sobre ele, tá? O que é que a gente chama de base no espaço vetorial? Lembra que toda vez que a gente dá um conceito para vocês, no geral, as pessoas menosprezam os conceitos, mas matemática é feita em cima de conceitos, resultados, né? A gente só começa a entender quando a gente tem clareza disso, né? Então, matemática é uma sequência lógica onde você usa argumentos. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, a gente aprendeu o conceito de ser linearmente independente, aprendemos o conceito de ser linearmente dependente, tá certo? Esse conceito não vai ficar ali. Ele vai ser usado durante muito tempo. Aqui a gente vai começar usando isso, porque qual é a definição de um conjunto ser base? O que é que significa ser base? Tá? Então, ele diz aqui na definição. Ele diz o seguinte, olha, você tem um espaço vetorial, V, e você pega um conjunto que ele está chamando de beta, certo? Beta está aqui, ó. É um conjunto com N vetores. Você vai dizer, bom, esses vetores são não nulos. Primeira informação que ele tem, não pode ter nenhum vetor nulo aí, tá certo? Portanto, o conjunto não pode ser LD, é isso que ele está dizendo. Porque se tiver um vetor nulo, a gente já viu que o conjunto é LD, tá certo? Então, a priori, o cara não pode ser LD, porque não pode ter o vetor nulo, tá? Pois é, Carlos, isso é LD se tiver o vetor nulo? Não, pode ter. A gente viu agora, há pouco, um conjunto que era 1, 0, 0, 1 e 2, 3, que era LD. Ele não tinha um vetor nulo ali, tá certo? Mas, se tiver o vetor nulo, a gente já sabe que é LD. Ele está dizendo, ó, bicho, descarta logo, não pode ter o 0, tá bom? Você vai dizer que esse conjunto é base de V se acontecer duas coisas. E as duas coisas estão aqui, ó. Primeiro, esses vetores geram V. Gerar, você lembra o que é gerar? É quando um elemento do cara se escreve como combinação linear
da questão. Gerar é dizer que os vetores desse espaço se escrevem como uma combinação linear desses caras aqui, tá certo? Gerar foi um conceito anterior. E depois, esse conjunto tem que ser o quê? Linearmente independente. Então, para provar que um conjunto é base de um espaço vetorial, eu preciso provar duas coisas. A primeira coisa é o espaço, aquele vetor gera o espaço. E a segunda coisa é mostrar que o conjunto é LI. Se você não sabe essa definição, você não consegue dizer que um cara é base, porque essa é a definição. Ser base é gera e é LI. Ok? Então, vamos ver exemplozinhos aqui para a gente começar a brincar com essa história. A gente resolveu, agorinha nós resolvemos esse cara aqui, nós mostramos que ele era LI. Tá certo? Então, não vou mostrar que ele é LI. Aqui tem uma representação geométrica desses dois caras. Ó, o vetor E1, que é o vetor 1, 0, é um vetor que está aqui no eixo X. Ó. E o vetor E2, que está de azul aqui, ó, o 0, 1, está completamente no eixo Y. Você observa que esses dois vetores, eles são vetores que dão a direção de duas retas, cada um dá a direção de uma reta. O E1 é o vetor diretor da reta que é o eixo X. E o E2 é o vetor que dá, né, a direção do eixo Y. Então, esse conjunto gera LI. E é óbvio que esse conjunto gera. Eu também fiz esse exemplo. Tá certo? Mas gerar é muito simples, ó. Pega um V. Bom, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era mostrar que é LI, mas nós mostramos agora há pouco, tá certo? Lembra do exemplo? 1001, é só escrever e vai ver que o sistema dá A igual a 0 e B igual a 0. Quem tem dúvida, é só voltar aqui um pouquinho no tempo, ó. Esse exemplo aqui, ó. Certo? A gente escreveu a combinação linear e mostrou que o A igual a 0 e B igual a 0. Então, é LI. Perfeito? Então, nesse exemplo que a gente está propondo aqui, a primeira coisa que você observa é que o conjunto B é linearmente independente. Já fizemos essa conta agora, não vou fazer isso novamente, encher o saco de vocês. E a segunda coisa, eu tenho que mostrar que o espaço gerado por B, que é o que o livro de vocês chama de span, né? Isso tem que ser igual a quem? Ao R2. Tá bom? Como esse conjunto é um subconjunto do R2, eu só preciso provar, tá certo? Que o R2 se escreve com combinação linear desse cara. Então, vamos lá. Como é que é um vetor do R2? Ele é um cara do tipo x, y. Tá certo? Observe que eu posso escrever isso assim, né? Ó. X0 mais 0y. Certo? Se você botar o x aqui em evidência, isso fica x que multiplica 0, mais a mesma coisa aqui com y que multiplica. Perfeito? Pergunto a vocês agora, o que é isso aqui? Isso é a combinação linear de quem? Dos vetores 0 e 1. Portanto, a gente pegou um vetor qualquer do R2 e mostrou que ele se escreve com combinação linear. Portanto, aquele conjunto gera o R2. Perfeito? Então, feito isso, a nossa conclusão é que esse cara daqui é exatamente igual ao R2. Portanto, a nossa conclusão é que B é o quê? É base de R2. Tranquilo? Essa base, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de base canônica. O que é a base canônica? É a base que você sai alternando. Você tem uma coordenada 1 e 0. O resto é 0. As coordenadas do vetor só pode ser 1 ou 0. Então, se você olhar essa daqui, o primeiro vetor, né?
A primeira coordenada é 1 e a segunda é 0. O segundo vetor, você vê que ele muda. Em vez de ser a primeira que é 1, é a segunda coordenada que é 1. E as demais são 0. Tá certo? Então, isso aqui é chamada de base canônica do R2. Beleza? Se você tivesse no R3, o que a gente ia chamar de base canônica seria os vetores 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, e depois o vetor 0, 0, 1. Ou seja, um sai alternando, isso seria a base canônica do R3. Perfeito? A gente vai concluir isso porque a gente não sabe ainda, a gente não deu o conceito de dimensão, tá certo? Mas o que você está dizendo é verdade. No R2, não existe nenhum conjunto com menos de 2 vetores que gera o R2. E é fácil você ver isso. Se você tiver um vetor só no R2, você gera uma reta. Perfeito? Porque o vetor dá uma direção. Ou seja, se você pegar um múltiplo de 2, por exemplo, ele vai gerar o eixo Y. Então não pode gerar o R2 todo, porque o cara que está aqui fora não vai ser gerado, tá certo? Hein? Não, isso não é convenção. Isso é teoria que vai ser provada, certo? A gente mostrou que isso é uma base. A gente vai demonstrar um resultado daqui a pouco, que qualquer base que você tiver, tem no máximo 2 vetores. Aí, beleza. Aí passa a ser verdade isso. Porque o que é que me garante, por exemplo, tá certo, que eu não posso ter uma base com 3 vetores? Certo? Por exemplo, vamos aproveitar essa pergunta sua. Eu fiz agora um exemplo que foi o seguinte conjunto. Vamos imaginar que o B seja 1, 0, 0, 1, tá certo? E o 2, 3. É um conjunto com 3 vetores. Se você pegar o espaço gerado por B, se você pegar o espaço gerado por B, você vai ver que esse espaço é o R2. Certo? Mas isso não é base. Por que não é base? Porque a gente mostrou que esses 3 vetores eram linearmente dependentes. Certo? A gente fez a continha lá. Lembra que deu A igual a menos 2C e B igual a menos 2C? É LD, esses caras. Então, não satisfaz a definição, tá certo? A pergunta é, tudo bem, esse é LD. E será que eu não consigo um outro cara que é LI? Porque não tem nada que me diga que só tem 2. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar que sim. Depois que a gente mostrar, a gente vai ver que R2, uma base tem 2 elementos, o R3 tem 3, R4, 4 e assim por diante. Tá certo? Ok, gente? Está claro isso? Muito bem. Próximo exemplo. Base canônica do R3 que eu falei para vocês. Tá? Esse aqui também, a gente já mostrou que eles são linearmente dependentes. É óbvio que qualquer vetor é gerado por esses caras. Por quê? Pega x, y, z, como é que você escreve? X vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0. Aqui está errado, né? Aqui é 1, tá? Tá bom? Então, vamos lá. A base, na verdade, é essa, não é essa que está aí. Aqui está certo na figura. Se você olhar, oxe, não, aqui está não. Aqui está certo, é. Ah, está certo, tá? Está escondido aqui porque eu devo ter dado um Ctrl+C com alguma coisa aberta aqui, aí não saiu, tá? Mas a base B, é essa aqui, né? É a canônica. Então, 1, 0, 0. O próximo é 0, 1, 0. E o próximo, 0, 0, 1. Certo? A gente mostrou que esse conjunto B é linearmente independente. Perfeito? Que gera também é fácil, cara. Porque, olha, se você pegar um V como sendo x, y, z, você pode escrever esse cara assim, né? X vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, mais z, que multiplica 0, 0, 1. Perfeito? Isso aqui é o quê? Uma combinação linear desses caras. E aqui é o vetor V do R3 qualquer, tá certo?
A base canônica é a base melhor de você trabalhar, porque os sistemas são óbvios quando você faz. Tá ok? Então tá aí, isso é uma base do R3 também. Beleza? Observe que os vetores, ó, os vetores E1, E2, E3 estão aqui, eles são, né? Eles não estão no mesmo plano, né? Cada dois que você pegar estão em planos diferentes, eles já é um espaço diferente. Tá claro isso? Bom, mas geralmente, se você tiver no Rn, isso aqui é um vetor que tem n elementos, tá certo? N coordenadas. E ele continua variando do mesmo jeito, olha. Aqui é 1, o resto 0. Aqui é 0, a próxima coordenada é 1, o resto 0. O terceiro vetor vai ser 0, 0, 1 e o resto 0, e assim por diante. Né? O último vetor, que é o enésimo vetor, você vê que é 1 na enésima coordenada e demais é 0. Essa também é uma base do Rn, tá certo? E é chamada base canônica, e é óbvio que gera, porque se você pegar um vetor do tipo do Rn é x1, x2, xn. Aí você escreve x1 vezes esse, mais x2 vezes esse, mais mais xn vezes o último. Então gera. Que é linearmente dependente também é trivial, né? Você vai ver o sistema, vai dar um sistema direto que os coeficientes dão zero. Tá bom? Aí o cara agora está dando um conjunto que não é o canônico, né? Então, quando é o canônico, a gente já sabe como funciona. Mas agora deu dois vetores, o vetor 1, 1 e o vetor 0, 1. Ele pergunta se é uma base. Na verdade, está afirmando, né? Ele está dizendo que é uma base. Vamos imaginar que é uma pergunta aqui. Então, o que é que eu deveria fazer? Primeira coisa, mostrar que é LI. Perfeito? Então, vamos pegar os elementos de B. Então, a primeira condição é escrever uma combinação linear. Então, A vezes o vetor 1, 1, mais B vezes o vetor 0, 1, igual ao zero. Isso dá um sistema, vocês conseguem ver o sistema, quem é? A, né? Igual a zero. E aqui a segunda, A mais B igual a zero. O sistema é esse. Esse sistema já está feito, né? A solução já está aí. A igual a zero e B quanto? Pronto. Então, aqui a gente mostrou que o A era igual a B, que é igual a zero. Portanto, esse conjunto é o quê? Linearmente independente, né? Então, a primeira condição, B é linearmente independente. Então, essa é a primeira condição. Tem que ser LI. Agora, qual é a segunda? Tem que mostrar que o espaço o quê? Gera. Tá certo? Então, a segunda condição é... Eu pego um V tem que ser da forma XY, né? E eu tenho que escrever esse cara assim, né? Será que XY pode ser escrito como sendo A vezes o vetor 1 mais B vezes o vetor 0, 1, certo? Isso dá um sistema que é mais ou menos o que está aparecendo ali em cima, tá? Em vez de 0, 0 é o XY. Então, o sistema que aparece aqui é A igual a X e A mais B igual a quanto? Y. Esse é o sistema. Normalmente é um sistema que já está a solução aqui, né? O A é X, ó. E daqui a gente conclui que o B é igual a quanto? Y menos A mais o A é X e Y igual a menos X. Então, o sistema teve solução, não foi? Porque o XY é dado, é o vetor. Então, você toma A igual a X e toma o B como sendo Y menos X. Se você escrever isso, você tem um vetor, portanto, ele gera. Né? Então, essa continha aí mostra que o espaço gerado pelo conjunto B é exatamente igual ao R2. Certo? Portanto, isso é base, né? Isso é base. Uma coisa interessante
O que eu fiz? Não sei o que eu fiz, não. Tudo bem. Isso aqui eu já tinha feito. Esse aqui. A pergunta dele. Conjunto B é formado por 4 matrizes. Tá certo? Isso é base do espaço das matrizes. Tá certo? Tem uma maneira de você enxergar matrizes. Você pode olhar a matriz como se fosse um RN. Tá certo? Só que um RN com a gente diz dobrado. Porque imagina que você pega uma matriz B e você pode associar a matriz B, por exemplo, a um vetor formado pelas linhas deles colocados lado a lado. Então, por exemplo, eu podia olhar para esse vetor aqui como sendo um vetor com coordenadas 1, 0, 0, 0. 4 coordenadas. Esse também, né? 0, 1, 0, 0. Esse aqui, ó, 0, 0, 1, 0. É isso que eu estou dizendo, né? A gente consegue olhar para um conjunto desse pensando nisso como fosse um vetor do tipo 1, 0, 0, 0. Esse cara aqui equivale, tá certo, a essa primeira matriz aqui. Isso aqui é um elemento da base canônica, lembra? Aqui do mesmo jeito. Mas não quero fazer isso. Mas é óbvio que essa identificação. Então, o que eu estou dizendo aqui, é por isso que o cara chama essa base também de base canônica do espaço das matrizes. Certo? Quando ele pergunta, é base, o que é que eu tenho que fazer? Tem que mostrar que é ali e tem que mostrar que gera. Tá certo? E, novamente, aquela história. Quando é a canônica, bicho, é muito fácil de fazer a conta. Tá certo? Por quê? Imagine que eu quero mostrar que isso é base. Aí, quando você escrever aqui, ó, uma combinação linear, A vezes o vetor 1, 0, 0, 0, mais B vezes o vetor 0, 1, 0, 0, mais C vezes o vetor 0, 0, 1, 0, mais D vezes o vetor 0, 0, 0, 1. Igualar a zero, isso é uma matriz, né? Porque o zero do espaço é uma matriz. É a matriz nula, a gente já sabe. 0, 0, 0, 0. Claramente, isso aqui dá uma matriz. Que matriz é essa? A, B, C, D. Igual aqui matriz 0, 0, 0, 0. Opa, de graça sai que A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0. Certo? Então, quando é a canônica, é fácil demais de fazer as contas, né? Aqui me dá que A igual a B, igual a C, igual a D, igual a 0. Portanto, eu concluo que esse conjunto é o quê? Elemento dependente. Tá certo? Então, aqui nessa conta, a gente concluiu que o conjunto B é linearmente independente. Perfeito? A segunda coisa já está feita aqui no quadro ali. Para que gerar, como é que é uma matriz? Uma matriz qualquer do R2, do M2. Está aqui, é uma matriz dessa forma, ABCD. Aí, isso aqui é igual a isso, né? Ó. Isso aqui é o quê que está aqui escrito aqui em cima? Uma combinação linear. Então, qualquer matriz pode ser escrito com uma combinação linear. Tá certo? Esquece o 00 lá, tá? Tá claro isso para vocês? Ou seja, a segunda parte também é trivial. Por que é trivial? A segunda parte. Você pega A pertencente ao espaço das matrizes M2R. Isso implica que A é uma coisa do tipo A, B, C, D. Certo? E aí você vê que A pode ser escrito assim, ó. A vezes 1, 0, 0, 0, mais B vezes 0, 1, 0, 0, mais C vezes 0, 0, 0, 1. Opa. 1, 0, né? O pessoal está puxando meus cabelos aqui já.
mais D, 0, 0, 0, 1. Perfeito? E aí você vê que o caso isso é a combinação linear. Então, isso significa que ele o quê? Ele gera o espaço das matrizes. Certo? Então, essa continha aqui implica que o espaço gerado por B é espaço das matrizes. Tá bom? Portanto, esse conjunto B que ele apresentou aí é um conjunto que linearmente independente. E gera. Portanto, é o quê? É uma base. Né? Na primeira parte, a gente mostrou que era LI. Na segunda parte, a gente mostrou que gera. Portanto, por definição, é uma base. Tá ok? Muito bem. Pergunta dele. Esse conjunto gera o espaço? Bom, isso foi o que eu fiz. Gera. Mas não é LI. Tá certo? É parecido com o que eu fiz, né? Eu tinha botado 2, 3 no terceiro vetor, tá certo? Então ele pergunta, mostre que ele gera o R2. Vamos mostrar que esse conjunto gera. Como é que gera? Você pega um vetor V pertencente ao R2, você já sabe que esse vetor é da forma o quê? XY. Certo? Muito bem. Vamos pegar esse cara e escrever como combinação linear. Não é? Vamos pegar o V e escrever como combinação linear desses caras. Então vamos lá. A que multiplica 1, 0, mais B que multiplica 0, 1, mais C que multiplica 1. Certo? Bom, esse V a gente já viu que é o XY. E esse vetor aqui a gente faz a conta agora. Dá quanto? A mais C, é isso? Primeira coordenada. E a segunda? B mais C. Tá certo? Bom, dessa igualdade aparece um sistema, né? Que sistema é esse? A mais B, A mais C igual a X e B mais C igual a Y. Perfeito? Lembra que as variáveis aqui é A, B e C, né? A, B e C. Nós temos quantas variáveis? 3 e quantas equações? 2. Certo? A gente já vai ver que esse sistema é compatível indeterminado, ou seja, tem mais de uma solução, tá certo? Porque como eu só tenho 2 equações e 3 variáveis, beleza? A gente pode ter, por exemplo, você pode tirar daqui que o X, que o A é igual a X menos C, certo? A, X menos C. E daqui a gente pode tirar que o B é igual a quem? Y menos C. Perfeito? Ou seja, você vê que o valor de A e B depende exclusivamente de quem? De C. Então, se você chutar um valor de C, você tem o valor de A e B. E, obviamente, se você chutar esse valor de C, tá certo? Diferente de 0, você já tem um dos casos diferente de 0. E aí, eles não são LI, né? Como o sistema tem infinitas soluções, a gente conclui, isso aqui implica que esse conjunto B é o quê? LD. Ah, desculpa. É isso que eu estou querendo, né? Desculpa. LD é o próximo. O que eu escrevi foi o V como combinação linear, né? Então, gera? Gera. Tem mais de uma maneira de escrever, não tem? E como tem infinitas soluções, você tem várias formas de escrever o mesmo vetor. Que as soluções, o A, o B, são infinitos. Você dá um valor de C, encontra o valor de B. Outro valor de C. Então, tem várias formas de escrever com combinação linear. Não é única a maneira de escrever. Certo? Então, isso implica, na verdade, que o subespaço gerado por B, ele é igual a R2. Mas não pode ser base. Tá certo? Porque não pode ser base. Se você igualar a 0, tá certo? O que é que vai aparecer? É só olhar para cá, ó. Aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0, né?
Então, dá A igual a menos C e B igual a menos C. Então, dá A igual a B. Então, dá A igual a B e o C está solto. Tá certo? Então, não pode ser linearmente independente, tá certo? Porque você encontra caras diferentes. A igual a B e C está solto. C pode ser zero, o A pode ser zero, o B pode ser zero. Mas se você atribuir, por exemplo, um valor de A e B diferente, qualquer valor diferente, 3, 3, e o C também, qualquer valor, você tem uma combinação linear, tá certo? Dando zero com coeficiente diferente de zero. Então, não é LI. Tá bom? Então, essa parte não vou fazer porque é repeteco disso aqui. Tá claro? Então, mostra que gera, mas não é linearmente. Portanto, não pode ser base. Porque para ser base, tem que ser linearmente independente e gerar. Só uma coisa não implica a outra. Ok? Oi. Cada equação é linearmente independente. O que é que significa uma equação ser linearmente independente? Tá, você tá mais na frente. O que é posto, né? Então, vamos lá. O que é posto? Hein? É o quê? Posto é a quantidade de linhas linearmente independentes, tá bom. Beleza. Tudo isso é verdade, mas a gente não falou nada nisso ainda, né? Tá certo? Isso é verdade. Posto de uma matriz é a quantidade de linhas ou de colunas, né? O posto, quando você tem uma certa quantidade de linhas linearmente independentes, você tem a mesma quantidade de colunas linearmente independentes. Tá certo? Mas isso é uma coisa que a gente vai ainda comentar, tá certo? Ok, mas é isso mesmo. Na prática, é isso. Viu? Esses caras são linearmente independentes. Tá certo? Facílimo de você fazer aqui. Se você escrever uma combinação linear dando zero, você vai ver que vai aparecer só B igual a zero, né? Se você escrever A vezes isso mais B vezes isso, aí você vai encontrar A igual a zero e depois você vai encontrar B igual a zero. Então você vê que é linearmente independente. Mas esse cara não gera. Tá certo? Então, eles, apesar de ser LI, eles são LI, eles não geram, portanto, não pode ser base. Então, no exemplo anterior, a gente mostrou um exemplo que tinham dois vetores linearmente independentes, tá certo? Mas o conjunto tinha três vetores e geravam, mas não podiam ser base. Por que não podia ser base? Porque deixou de ser LI. Agora ele está dizendo, olha, e se for LI? Cara, se for LI não é suficiente, porque a gente vai mostrar que esses dois elementos não geram R3, certo? Então, a pergunta é, LI é fácil você ver que é LI. Agora a pergunta é, será que se eu denotar por B esse conjunto, 0, 1, 0, 0, 0, 1, será que o espaço gerado por esse cara é o R3? Né? Então a pergunta se for igual a R3, você vai pegar um vetor V, né, pertencente ao R3, e esse vetor ele pode ser escrito com combinação linear desses caras, certo? Então isso implica que o V, tá certo? Ele pode ser um certo A vezes o 0, 1, 0, mais o B 0, 0, 1. Certo? Bom, aqui eu chamo a atenção do seguinte. Você poderia não fazer essa conta se você tiver já afinado com a coisa, porque bastaria que você mostrasse que existe um vetor, tá certo? Que não pode ser escrito com combinação linear desses dois, em vez de resolver o sistema. Por exemplo,
Tá? Essa conta aqui é o que a gente tem que fazer, ou seja, a gente ia resolver um sistema e ia verificar que o sistema não tem solução, perfeito? Então, eu estou dizendo o seguinte, vou fazer a conta e mostrar para você. Como é que é o vetor? O vetor é da forma x, y, z. Isso tem que ser igual... Bom, fazendo essa conta aqui, aparece 0, né? Na primeira coordenada. Aparece A e B. Certo? Essa igualdade me dá um sistema. Qual é o sistema? X igual a 0, Y igual a A e Z igual a B. É óbvio que isso não é verdade, porque o X é um cara que você deu. Se você dá um X diferente de 0, esse sistema não tem solução. Então, se eu der um vetor onde o primeiro cara é diferente de 0, o sistema não tem solução, porque aqui não é verificado nunca. Tá certo? Lembra que as variáveis aqui é o A e B, né? Então, tudo bem. Você toma o A igual a Y, o Z igual a B. Mas e o X? Imagine que eu pego o vetor 1, tá certo? 2, 3. O X vai ser 1. Aí o sistema ia ficar 1 igual a quanto? 0. Ah, isso não é verdade. Então, não tem solução, certo? Então, ou eu resolvo o sistema e vejo isso, ou eu pego um vetor, por exemplo, qualquer vetor que eu pegasse, que a primeira coordenada fosse diferente de 0, eu mataria o problema. Tá certo? Tá claro isso, gente? Esse cara aqui não me garante que ele vai ser 0, porque esse x é dado. O x, y, z é dado. Então, quando eu dou, eu posso dar um cara diferente de 0. E se ele for diferente de 0, essa igualdade aqui nunca vai ser atendida. Portanto, o sistema não tem solução. Certo? Então, eu poderia mostrar para vocês o seguinte, ó, o vetor 1, 0, ele não pode ser escrito como uma coisa do tipo A, 0, 1, 0, mais B, 0, 0, 1. Nunca pode. Porque a primeira coordenada dessa conta vai dar 0 sempre. E a primeira coordenada aqui é quanto? 1. Certo? Não é? Faz a conta. Está duvidando? Vamos lá. Aqui dá A vezes 0, dá 0. B vezes 0, 0. Então, a primeira coordenada deu 0. A segunda dá A. E a terceira dá quem? B. Então, aqui dá A igual a 0, beleza. B igual a 0, mais 0 igual a 1. Isso não pode ser verdade. Então, essa igualdade aqui não pode acontecer. Isso é diferente, né? Nunca você escreve esse vetor como isso. Isso mostra... Então, quando você quer mostrar que um conjunto não gera aquele espaço, você pode mostrar também pegando um vetor, que você já sabe quem é, e que não mora naquele espaço. Se tem um, ele não pode gerar, porque aquele cara não pode ser escrito com combinação linear. Tá certo? Então, ou a gente faz a continha, ou a gente pega... Eu quero mostrar que não, né? Então, eu pego um cara e mostro que ele não pode ser. Então, isso mata. Qualquer vetor que a primeira coordenada fosse diferente de 0, resolveria o problema. Tá certo? Muito bem. Então, o que é que esses exemplos estão mostrando? Ele está querendo construir aquilo que ele afirmou, né? Ele está dizendo, olha, eu mostrei que o R2 tinha uma base com 2 vetores para a base canônica. Depois eu peguei um conjunto com 3 elementos e mostrei que não podia ser base. Por que não podia ser base? Porque tinha um elemento lá que o conjunto tornava o conjunto linearmente independente. Perfeito? Agora a mesma coisa com R3. Eu mostrei que a base canônica, que era aqueles 3 vetores, geravam e era LI. Portanto, a base do R3, que tinha 3 vetores. Agora eu pego 2 vetores que são LIs e eu mostro que não gera. Isso já começa a sinalizar que qualquer conjunto com menos de 3 vetores no R3 não pode gerar o R3. Tá certo? Qualquer conjunto com menos de 2 no R2 também não vai gerar. Mais de 2 gera, mas não vai ser linearmente dependente. Mais de 3 gera, mas pode não ser linearmente independente. Tá certo? Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui. Bom, está aí um subespaço
e dá o subespaço definido por uma propriedade, né? Tá certo? E ele pede para determinar uma base de U, tá? Então, como é que a gente faz nesse caso? Vamos pegar o U, está aqui. Aí a pergunta é a seguinte: se eu pegar um vetor de U, como é que é o vetor de U? Como é que ele é? Implica, como ele está no R3, ele tem que ser um cara da forma x, y, z. Perfeito? Agora, qual é a condição sobre as coordenadas? A condição está aqui, ó. Ou seja, a condição é que x menos 2y menos z seja igual a zero. Perfeito? A condição é uma equação que tem 3 variáveis. Tá bom? Se você quer ter solução, você vai ter que chutar quantas variáveis para ter solução aí? 3? Você quer resolver essa equação? Você só resolve ela se você conhecer o quê? 2 variáveis. Se você der 2 variáveis, a terceira você encontra. Certo? Uma equação com 3 variáveis, eu preciso chutar valores de 2 para obter a solução da terceira. Tá bom? Ou seja, você vê que eu posso tirar, por exemplo, o valor de x aqui, ó, o valor de x, e o valor de x seria 2y mais z. Ou seja, o x, que é uma das variáveis, ela depende de quem? Das outras duas. Certo? Então, veja bem, quem seria o U? Quem seria esse vetor V, então? O vetor V é fácil, né? Então, o V teria que ser x. Mas quem é o x? Ó? Então, o x eu posso botar aqui no lugar do x, 2y mais z. Certo? O y vai ser um valor que vai ser atribuído, né? Então, y pode ser qualquer. Então, aqui, y. E o z também, né? Z. Perfeito? Bom, agora eu vou fazer uma pausa aqui. Eu identifiquei quem era o elemento de U. Tá? Aqui, o elemento de U é dessa forma. E ele está pedindo para você exibir uma base. Então, para você exibir uma base, você precisa exibir duas coisas. Você precisa exibir um conjunto linearmente independente e precisa exibir um conjunto que gera. Aí, veja o truque, tá certo? Qual é o truque aqui? Eu estou atrás de um conjunto que gera e que seja ali. Então, pensa o seguinte. Aqui, nessas 3 coordenadas, aparece y e z, tá certo? A ideia é que a gente escreva esse vetor como soma de 2, onde em um apareça só uma variável e no outro apareça só a outra variável, tá certo? Então, eu posso escrever isso assim, vê se vocês concordam comigo. 2y, y e 0. Porque na terceira coordenada não aparece y. Perfeito? Mas, agora, aqui pode aparecer z, né? Z, 0, z. Perfeito? Agora eu posso escrever isso assim, ó. Y, que multiplica quem? 2, 1, 0, mais z, que multiplica quem? 1, 0, 1. Quando eu faço isso, cara, eu ganho de graça os geradores. Tá certo? Por quê? Porque eu peguei um elemento qualquer, não é? Ó, eu peguei aqui um elemento qualquer, que é o V, e escrevi ele como combinação, isso não é uma combinação linear? Desses dois vetores. Então, eu estou mostrando quem são os geradores. Quem são os geradores? Vai ser o vetor 2, 1, 0 e o vetor 1, 0, 1. Perfeito? Então, como eu queria um conjunto que gerasse, já encontrei. Esse conjunto tem 2 caras. Tá claro isso? Vamos voltar um pouquinho? Eu estou atrás de uma base. Então, eu preciso de um conjunto que gere e preciso que seja ali. Como é que eu encontro o conjunto que gera? Foi fácil. Eu peguei um cara qualquer do U, né? Usei a condição que foi dada, encontrei como é que relacionar as variáveis, e eu encontrei, tá certo?
quem era o cidadão. Ó. Eu encontrei quem era o cidadão, que foi esse. E eu estou atrás dos geradores. A partir disso é que eu encontro os geradores. E a ideia é separar esse cara em soma de dois vetores que só tenha em um uma variável e na outra variável. Por quê? Porque depois eu coloco em evidência e já transformo isso numa combinação linear. Perfeito? Pronto. Então, a gente acabou de ver o seguinte. O que é que nós acabamos de ver? A gente acabou de ver o seguinte. Se você chamar de B o conjunto formado pelos vetores 2, 1, 0 e 1, 0, 1, isso implica que o espaço gerado por B é o U, perfeito? Tranquilos? Porque eu peguei um elemento qualquer em U e mostrei que ele se escrevia como combinação linear desses dois caras. Então, já matei que o U é gerado por esses dois vetores. Para mostrar que isso é uma base, eu preciso mostrar agora o quê? Que é alinhamento dependente. Perfeito? Agora, vamos verificar se o B é linearmente independente. Se for, ele é uma base. Perfeito? Como é que eu faço para provar que é linearmente independente? Faço a combinação linear, não? Contra-exemplo, não. Quero provar que é ali. O que eu vou achar contra-exemplo? A vezes 2, 1, 0, mais B vezes 1, 0, 1, e vou igualar a 0, tá certo? 0, 0, 0. LI, combinação linear, dando 0. Perfeito? Isso dá um sistema. Vocês já estão craque nisso, vamos ver qual é o sistema que aparece aqui. 2A mais B igual a 0. A igual a 0. E B igual a 0. Acabou-se, né? O A0 e o B0, e você vê que o A0B satisfaz tá certo? Então, isso implicou que A igual a B igual a 0. E isso me diz que B é o quê? Que B é linearmente independente. Portanto, é linearmente independente e gera. Portanto, B é o quê? Base. Certo? Logo, B é base de U, né? Ok? Você está com o subespaço vetorial, que foi dado aqui, e eu estou dizendo que aquele B é uma base desse subespaço. Portanto, ele é gerado por quantos vetores? Quantos vetores foi gerado? U por 2. Tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse cara é um subconjunto de R2, né? Não, aliás, desculpa. Isso é de R3, né? R3. Vocês conseguem enxergar quem é esse cara, então? Ele tem dimensão 2. Foi gerado por dois vetores. Geometricamente, vocês conseguiriam me dizer quem é esse cara? Esse U? Vamos lá, vamos ver o que a gente encontrou aqui. Você está me dizendo que o. Você está me dizendo que o. Está me dizendo que isso aqui é uma base. Uma base. Perfeito? Geometricamente, você conclui que esse U é o quê? Não, geometricamente. Estou no R3, é um plano. Que plano é esse? É o plano que é dado pela. Você tem dois vetores lá no R3, né? Esses dois vetores, eles determinam duas retas que passam pela origem, né?
Bom, é um plano que contém esses dois vetores. Tá, tá. A pergunta dele é o seguinte: esse ponto está onde? Esse 210? 210. Esse ponto. Não. No R3, ele está em que plano? No plano XY. Perfeito? Esse aqui está aqui em plano XZ. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu botar mais uma página aqui. Os vetores foram 210 e 101, tá certo? Vamos marcar esses vetores. Vamos marcar esses vetores lá no R3. Então, imagina que aqui você está com R3, certo? Aqui é o X, aqui é o Y e aqui é o Z. Como é que é os vetores? Estou ficando velho, realmente. 210. Então, X2, né? X2, então você vem aqui é 1, aqui é 2, X2, e o Y é 1. 1. Então, como é que a gente faz? Uma coisinha aqui assim, né? Papapá, papapá. O ponto é esse. Então, o vetor, esse vetor, é esse aqui. Perfeito? Veja que é um ponto, é um vetor que está no plano XZ, como vocês falaram. Certo? O outro vetor foi 101, né? Então, o X é 1, né? O Y é 0. Isso. Então, vai ser assim, né? 1 está aqui, o X é 1, o Y é 0, tá certo? E o Z foi quanto? 1? 1. Então, está aqui 1. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Tá certo? Então, esse outro vetor seria um vetor que começa aqui, né? Perfeito? Então, o plano é o plano determinado por esses dois vetores. Tá certo? Tá ok? Ele expande, né? É um cara que está aqui assim, certo? Ele está inclinado assim, porque ele passa por esses dois vetores. Tá ok? Então, geometricamente é isso. Bom, é 16h49. Então, a gente para aqui e volta às 17, tá bom? Beleza. Oi. Deixa eu parar aqui a gravação, né? Aqui? Posso clicar aqui? Aqui é?